Boa noite, vamos tentar de novo? Tive que sair porque minha internet não estava funcionando. Oi, Sheila, tudo bem? Tive que sair porque minha internet não estava funcionando. Estou tentando de novo. Então, me ajuda aí, me fala se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, se está travando. Me ajuda aí, preciso da ajuda de vocês. Logo hoje resolveram. Oi, querida, tudo bem? Logo hoje resolveram mexer na minha internet na minha rua, vocês acreditam? Pois é, sempre assim, né? Mas vamos lá. Sim, perfeita, ótimo. Vamos começar então, gente. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Vamos entrando. Entrei, tive que sair. A internet começou a oscilar, aí apareceu mensagem para mim, qualidade baixa. E aí a Ellen viu que estava travando. Oi, Priscila, me fala aí se você está me ouvindo bem, me vendo bem, porque entrei e já estava travando, saí, entrei de novo. Espero que agora vai. Aumentou agora o sinal da minha internet. Acho que agora vai. Tudo bem com vocês? Essa noite de quinta-feira. Vão entrando aí, vão me falando se está tudo bem. Sim, está ótimo, ótimo, ainda bem. Não está travando, né? Espero que quem entrou volte para a gente começar a nossa live. Hoje, o início de uma temporada aí de lives. Estou super animada. Engraçado que das outras vezes eu ficava super nervosa antes de fazer uma live. E hoje eu estou muito tranquila, porque hoje eu quero bater um papo com vocês. Hoje eu quero ouvir de vocês, começar aí uma nova temporada, começar com força total para a gente falar muito sobre mulheres. Hoje eu vou falar com as mulheres diretamente. Já fiquei sabendo até que tem marido que mandou indireta para a mulher assistir a live hoje. Gente, não quero intriga, hein? Pelo amor de Deus. E aí, o que vocês acharam do tema? Gostaram? Escreve para mim. O que vocês acham? O que é para você uma mulher neurótica? Escreve aí para mim, enquanto o pessoal vai entrando. Quem entrou na live e para entrar de novo. E aí a gente vai, vamos esperar o Instagram avisar que estou ao vivo. E para começar, eu quero saber de vocês isso aí. O que é para vocês uma mulher neurótica? Conta para mim, o que vocês acham que é uma mulher neurótica? Quero primeiro ouvir a opinião de vocês aí. Gente, a live começou, tive que sair e entrar. Algumas que estavam na live não entraram. É um saco isso, né? Mas, ó, vamos mandar esse aviãozinho aqui para as amigas, para os familiares? Me ajuda aí, quem estiver na live, enquanto o pessoal vai sendo informado que a live está começando. Quero que você pegue aqui, ó, Priscila, Sheila, chama uma amiga aí para a gente conversar, tá bom? Então, o papo de hoje, ele é muito... Oi, Ellen, bem-vinda de volta. É a que tem muito... É a que não tem controle, né? O que é uma mulher neurótica, é isso aí, que não tem controle. Muito bem, é por aí. Então, antes de... Oiê, seja bem-vinda. Agora acho que a internet vai parar de travar. Espero eu que ela aguente até o final aí pra gente conversar bastante hoje, tá? Então vamos à nossa live, tá? Vamos começar com força total. Quero muito saber de vocês, a Sheila já falou aí a opinião dela, o que é uma mulher neurótica. Primeiro, eu já quero descartar aqui que nós não estamos falando de nenhuma mulher que tenha um diagnóstico, tá bom? Não estamos falando aqui de nenhum transtorno, de nenhuma pessoa que tenha acompanhamento médico, que tenha alguma doença psíquica, nada disso, tá? Isso aí nada mais é do que no meu curso, né, na minha formação de mulheres, eu desenvolvi uma metodologia. E um dos níveis de amadurecimento das mulheres, isso, não tem controle. Um dos níveis que eu chamo da mulher de amadurecimento é a mulher neurótica. Então, só vou fazer uma breve, mas muito breve mesmo, introdução,
Por quê? Porque eu não quero deixar aqui transparecer que é alguma patologia, nada disso. Estamos falando aqui de amadurecimento, de desenvolvimento pessoal, estamos falando aí das nossas batalhas diárias, de ser uma pessoa melhor, de ser uma mulher melhor, e é disso que eu estou falando. Então, não estou falando em diagnóstico, não estou falando em patologia, não estou falando nada disso. Para desenvolver esse trabalho com mulheres, nada mais do que a minha metodologia, eu pensei em 4 níveis de amadurecimento. Brevemente, o nível 1 eu chamo de Eva, é aquela mulher selvagem ainda, movida pelas suas paixões, que não tem nenhum domínio de si, que vive pelos prazeres, que não tem espiritualidade. E o segundo nível desse amadurecimento é a mulher neurótica. A mulher neurótica, ela é um pouquinho diferente, ela tem algumas características diferentes da mulher selvagem, né? Como a Sheila mesmo falou, é uma mulher que não tem equilíbrio, é uma mulher que não tem a constância na vida espiritual, é uma mulher que se incomoda com o padrão da sociedade, então ela se deixa pressionar pela sociedade, né? Embora a consciência moral dela às vezes incomoda ela, mas ela cede à pressão da sociedade. Então, é uma mulher que se abala emocionalmente, né, com comentários, com julgamentos. É uma mulher que não tem equilíbrio, né? É uma mulher que não tem autodomínio, autocontrole, que é tão importante nesse nível de amadurecimento. Outro dia a gente fala mais desses 4 níveis de amadurecimento, mas eu quero muito destacar hoje, quero muito ouvir de vocês hoje, que esse desenvolvimento tem tudo a ver com o nosso amadurecimento. Claro que há 18 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira de advogada, a minha profissão, há 17 anos atrás, quando eu casei, há 16 anos atrás que eu tive o meu primeiro filho, tudo isso aí na vida da gente, a gente vai amadurecendo. A vida vai nos colocando obstáculos e nós precisamos crescer. Nós viemos para crescer. É isso que Deus espera de nós. Ó, o marido tá lá na igreja fazendo o Men's Club e entrou aqui. Eu não sei se repararam, mas tá um silêncio. Eu tô até sem fone. Minha casa está um silêncio. Não se acostumem, tá? Porque hoje o marido tem lá na igreja o Men's Club, que ele tá fazendo churrasco lá para 30 homens e eu estou sozinha em casa, mas isso aí é raro, viu, gente? À noite, assim, mas nas outras lives aí vocês vão ouvir um barulhinho, alguma coisa. Hoje tá tranquilo. Só para começar, só a inauguração vai ser assim. Depois tem a participação sonora dos filhos, né? Mas, gente, vamos então falar de algo básico, né? Que a gente começa lá, quem já tem aí mais de 30, 40 anos, sabe muito bem que hoje, quando a gente chega nos 40, a gente fala, né? Quando eu era mais imatura, quando eu era imatura, quando na minha adolescência, e é muito isso, né? É o normal, é o natural, que a gente amadureça com o passar dos anos. E é isso que nós precisamos entender. Se esse amadurecimento não vem tanto da nossa vida espiritual quanto todos os ramos da nossa vida, a gente precisa desenvolver, a gente precisa melhorar. E é isso que Deus espera de nós. Então, basicamente, quando eu falo em mulher neurótica, é disso que eu estou falando. É o equilíbrio constante que a gente precisa buscar diariamente. Gente, pedindo para participar, escreve aqui para mim se vocês viram errado ou se realmente vocês querem participar, que eu chamo vocês mesmo. Ó, eu vi 2 convites aqui, Ellen e Cris. Vocês querem entrar ao vivo comigo, fazer alguma pergunta? Ao vivo aqui? Pode mandar. Me escreve aqui para eu ter certeza, que aí eu chamo vocês. Adoraria se vocês entrassem aqui para bater esse papo comigo, tá bom? Mas eu não sei se... Não ao vivo. Então tá bom. Acho que você apertou alguma coisinha errada aí. Tá, vamos... Eu pediu para participar do seu vídeo ao vivo. Então tá, vou seguir então. Então, quando a gente fala em ter equilíbrio, a gente precisa ter em mente que a gente precisa buscar
dia após dia, o nosso desenvolvimento, o nosso amadurecimento, a nossa... Socorro, apertei errado também, não tem problema. Se quiser entrar ao vivo, eu super topo. Pode escrever aí para mim, tá? Não deixar para outro dia, então. Mas o que eu quero dizer quando a gente... e é muito engraçado, né? Porque nós conseguimos, nós mulheres, a gente tem essa percepção, né? A gente, familiares, amigas, a gente sabe e conhece as pessoas quando elas passam do equilíbrio, né? É notório, é visível isso. Então, uma mulher neurótica é uma mulher que muitas vezes, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir na casa ou de presenciar algumas coisas assim, e realmente incomoda, não é legal, né? A nossa busca pelo equilíbrio, que faz parte desse amadurecimento, é fundamental para que a gente consiga aí ter paz e harmonia dentro do nosso lar. Então, eu já tive a oportunidade de ir num lar onde tinha uma mulher neurótica, e é uma situação muito desagradável, né? Hoje em dia, eu acredito, estou aí um pouco mais madura, que o equilíbrio é a chave para tudo na nossa vida. Então, essa busca, ela precisa ser constante. E aí eu trago para hoje, né? Já falei um pouquinho, né? O que eu considero dentro da minha metodologia para a formação de mulheres, o que é uma mulher neurótica, né? Ela está aí para mim no nível 2 de amadurecimento, é uma mulher que não tem controle, é uma mulher que não tem vida espiritual, que ela cede à pressão da sociedade, é uma mulher que não tem domínio, não tem conhecimento de quem ela é. Uma certa vez eu até atendi uma família e eu converso muito, né, sobre isso. E eu fiquei muito chocada, porque tem muitas pessoas que quando a gente pergunta quais são os seus defeitos e quais são as suas qualidades, eu não sei. É uma coisa muito, muito, muito preocupante. Você sabe por quê? Porque o desenvolvimento, o amadurecimento, ele tá aí. É você conhecer quais são as suas limitações. Quais são? Eu vou dar um exemplo meu. Se há 18 anos atrás eu não tivesse amadurecido, eu me considero uma outra pessoa. Há 18 anos atrás, eu jamais abriria uma live para fazer essa troca com vocês. Há 18 anos atrás, eu odiava fazer audiência porque eu tinha medo de ser julgada por um juiz. Eu tinha medo de ser julgada por uma pessoa. Eu não me sentia segura de estar ali no improviso. E hoje eu vejo que é puro falta de amadurecimento. Por quê? Porque com o passar dos anos, a gente vai vendo o que realmente é importante na nossa vida, o que realmente faz sentido. E eu precisei, né? Como eu contei para vocês, 18 anos atrás eu comecei a minha carreira, 17 anos atrás eu casei, 16 anos eu tive meu filho, e hoje eu me considero muito diferente da Cíntia há 18 anos atrás. Eu me considero uma outra pessoa, e isso é muito bom, porque se na vida da gente a gente não tiver obstáculos ou situações na nossa vida que a gente não possa melhorar, é porque alguma coisa a gente está fazendo errado. Sim, a gente está fazendo algo errado se a gente não tem resultado. Isso é para todas o conjunto da nossa vida. Então, hoje eu trago para vocês como o foco principal hoje da live que eu quero trazer para vocês, como não ser uma mulher neurótica, 3 pontos fundamentais. Cuidar da nossa saúde espiritual, a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Então, nós precisamos dessa rotina e cuidar dessas saúdes, né? Saúde espiritual, saúde física, porque se não essas 3 não tiverem equilibradas, a nossa vida não vai desenvolver, a gente não vai evoluir e a gente não vai ter o resultado que a gente quer da nossa vida. Então, como eu falei para vocês, há 18 anos atrás, eu me considero uma outra pessoa, graças a Deus. E é isso que a gente precisa. A gente precisa querer ser outra pessoa, querer melhorar, querer entender quais são as nossas limitações para buscar algo. Então, há 18 anos atrás, que eu tinha pavor de fazer uma audiência, eu tinha pavor de estar assim exposta, a vida foi me colocando, né? Deus, na sua grande misericórdia que Ele tem de mim, Ele foi me dando oportunidades
para eu parar de olhar tanto para mim. E hoje eu faço um trabalho com famílias, onde eu busco ajudar famílias, deixando de ficar enxergando só para a minha timidez, para minha medo de julgamento, para as minhas limitações. Na verdade, há 18 anos atrás, eu era o quê? Cheia de limitações. Não que eu não tenha, eu tenho muito. Mas com o amadurecimento, a gente começa a se conhecer e falar, não, peraí, eu não posso ter essa vaidade tão exagerada a ponto de não passar a minha mensagem para quem às vezes precisa ouvir. Então a vida Deus foi colocando algumas pedras, e aqui está uma reflexão super importante, que eu queria até que você parasse para anotar e fazer de verdade essa reflexão. Que a mesma pedra que pode servir para o seu tropeço, ela também pode servir para a sua edificação. A mesma pedra que pode servir de tropeço, ela pode servir de edificação. O que significa isso? Você pode ter duas formas de encarar a sua limitação. O obstáculo que Deus colocou na sua vida, uma situação difícil, um sofrimento. Ou você encara isso como uma forma de, não, aconteceu isso, então agora eu vou buscar melhorar, eu vou buscar ter mais paciência, eu vou buscar ter oportunidade para ser uma pessoa melhor. E isso é não deixar que aquela pedra seja a razão do seu tropeço. Pelo contrário, é você usar aquilo lá para melhorar a pessoa que você é. Não sei se vocês já ouviram também esse termo, pedras no caminho. Guardo todas, um dia construirei o meu castelo. E é muito isso. A vida nos dá oportunidades, muitas vezes sacrifícios, muitas vezes dificuldades, mas eu creio plenamente que tudo que Deus colocou como dificuldade e como sacrifício na minha vida foi para o meu bem. E às vezes, quando a gente é imatura, a gente não consegue enxergar isso. Que Deus não faz com que nada mal aconteça se Ele não tem algo muito melhor para a nossa vida. Então eu tenho certeza, todos os obstáculos que Deus me deu, Ele me deu para o meu crescimento. E aqui entra um ponto fundamental para a mulher não se tornar neurótica. Ela precisa ter uma rotina de vida espiritual. Ah, Cíntia, mas eu já converso com Deus, Não, Deus não quer isso. Ele quer você inteira para Ele. Ele quer o seu amor, a sua amizade, a sua dedicação. Se você não tiver tempo diário para Deus, você não tem tempo mais para nada na sua vida. Foi Ele que te deu a vida, foi Ele que te deu tudo. Então a gente precisa entender que se não há tempo para Deus, não há tempo para nada. E outra reclamação que eu vejo muito de mulheres que eu atendo é: eu rezo, eu faço as minhas orações, mas a minha vida espiritual ela não melhora. Se não há resultado, é o que eu falei no começo da live, se não há resultado, é porque não está certo. E agora, eu lembro que eu contei hoje de manhã para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre o meu processo de emagrecimento. E aí, eu vou encaixar tudo isso porque eu falei em 3 rotinas. Rotina espiritual, rotina física da nossa saúde física, saúde espiritual e saúde emocional. Então, todas essas rotinas, elas precisam ter um resultado, elas precisam florescer na nossa vida, porque se não está florescendo, se não está trazendo resultado, é porque alguma coisa está errada. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Eu não sei se vocês conhecem o livro de Santa Teresa que fala, né, as 7 moradas. É uma coisa que eu queria até um dia fazer uma live especial disso, mas a gente precisa entender que a vida espiritual, ela demanda muito, a gente precisa se dedicar muito. A primeira morada que Santa Teresa fala é a gente se livrar dos nossos pecados. E a maioria de nós tem vaidade, ira, gula, todos os pecados. Então, só para você ver como é complexo a vida espiritual para a gente evoluir. Então, muitas mulheres reclamam que oram todos os dias, mas não evoluem na vida espiritual. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco para quem realmente quer evoluir na vida espiritual. E eu vou trazer essa vida espiritual, um exemplo meu da vida, rotina, saúde física, né?
Vim para os Estados Unidos já há 5 anos e fui engordando. Fui engordando, só que não era a minha prioridade emagrecer. Eu fui cuidar de outras prioridades, por isso que eu não tenho culpa. Eu não sinto culpa e anota aí uma reflexão que eu queria muito que vocês entendessem isso, que eu converso muito com muitas mulheres. Não há culpa se há entrega. Eu não tenho culpa que eu relaxei um pouco da minha saúde física porque havia entrega em outras prioridades da minha vida. Eu precisava colocar o meu filho num tratamento, eu precisava mudar de país, eu precisava mudar de rotina. Então eu fui engordando e isso não era prioridade para mim. As minhas prioridades estavam ali sendo trabalhadas, onde não há culpa, para mim, tá? Eu tô falando de coração. Eu não sinto culpa por ter engordado mais de 10 quilos morando aqui. Não, porque eu sabia que a minha entrega precisaria ser em outras áreas da minha vida. Chegou esse ano e eu senti um desejo muito grande, uma vontade, porque a gente, para tudo na vida, se você quer mudança, a mudança vem, mas precisa querer muito. Então, se tem algo na sua vida que você quer muito, você precisa entender que vai causar a mudança. Assim como Deus quer a nossa mudança, tudo na nossa vida, fazendo as mesmas coisas, não haverá mudança, não haverá evolução, não haverá amadurecimento. Isso é uma coisa real. Então, a minha saúde física, embora eu fizesse atividade física, eu não estava vendo resultados. Quando chegou esse ano, eu falei, não, esse ano agora vai ser uma das minhas prioridades. E aí, por um motivo de saúde, fui para o Brasil. Na minha última ida para o Brasil, refiz vários exames que eu estava com uma pulguinha atrás da orelha, alguns exames cardíacos, que eu ficava colocando aquilo como desculpa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? A gente acha muitas vezes desculpa para não ter tempo de ir na igreja, a gente acha desculpas para não ter uma vida espiritual que a gente gostaria, a gente tem várias desculpas para muitas coisas. Eu tenho muito trabalho, eu tenho muito isso, e aí a gente vai se justificando, né? Aquela frase, né? Quem tem muita justificativa não tem mais nada, né? É o tempo todo a gente tentando achar uma justificativa para se poupar. E é muito engraçado que na última vez que eu fui para Campo Grande, fiz meus exames e quis muito, como meta, não, agora eu vou emagrecer. Eu fui numa médica e ela me falou algo assim que eu vou trazer para minha vida, que é realmente que a gente pode levar para tudo. E o processo de emagrecimento é complexo. Então, toda pessoa que quiser simplificar muito as coisas para você, você pode desconfiar. É muito complexo. O processo de emagrecimento é complexo. Assim como eu estou falando para você que esse processo de amadurecimento, de ser uma mulher equilibrada, é complexo. Por quê? Porque cada uma de nós vive em uma circunstância diferente. E só para quem tiver curiosidade aí de saber, eu emagreci já 2 quilos, estou super feliz, mas eu sei que é um processo complexo. Quem já fez aí uma tentativa de emagrecer, me escreve aí. Não é complexo? Principalmente, ó, eu vou agora jogar pro meu time, né? Passou dos 40 anos, o trem complica. E é verdade, mas a gente não pode usar justificativas, né? Ah, é o hormônio, passei dos 40, não. Quando você quer muito, quer mesmo, você vence tudo isso aí e coloca como prioridade. Mas se não é a hora para você querer emagrecer, tá tudo bem. Só que não faça, né, com artifícios de desculpa. Ah, eu não estou emagrecendo por isso. Ah, o meu marido aquilo. Ah, não sei. Não. Encara aquilo que eu já. Então a Ellen aí sabe que é um processo complexo. É um processo que você precisa querer muito essa mudança, mudar o corpo, mudar a mente, mudar a vida espiritual. A mudança, ela é complexa. Então a gente precisa entender que existem muitas coisas que a gente vai ter que encarar, né, com eu, por exemplo, gosto da médica que me traz conhecimento. Eu não gosto de... A Ellen, minha querida dermatologista, é maravilhosa. Olha minha pele como está melhorando. E ela, assim como as médicas que eu procuro,
elas nos deixam livres, mas nos dá o conhecimento. Então, eu já fui em outras médicas para tentar emagrecer e você tem que cortar isso, você tem que cortar aquilo. Não, comigo não dá certo isso. Porque a minha circunstância, quem define sou eu. As minhas circunstâncias não é a mesma que da geral. Eu, tenho a minha vida que não é igual de todo mundo. E aí, o que acontece? Como é um processo complexo, a gente, quando vai buscar um profissional, a gente tem que buscar conhecimento para a gente entender o nosso corpo, entender a nossa saúde. E dentro, eu costumo falar e vou repetir isso sempre. Não existe receita para todos. Não existe receita de bolo para a educação de um filho. Não existe receita de bolo para ter um lar com paz e harmonia. Mas existem ingredientes que servem para todo mundo. E aí, o que vai acontecer? Você pode até ver uma outra pessoa fazendo o passo a passo e querer fazer a mesma receita. Só que o seu forno não é o mesmo dela. Onde você vive não é o mesmo dela. Eu estou nos Estados Unidos, vocês estão aí, agora vai vir inverno. Para crescer pão é diferente daí do Brasil. Aí vocês estão entrando no verão. As minhas circunstâncias, a minha forma de assar o bolo não é a mesma que aquela mulher que está mostrando a receita. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar os ingredientes, que é o princípio de tudo, que são os nossos princípios, a moral, tudo, e vou fazer o meu bolo com as minhas circunstâncias, na minha cozinha, no meu modo de preparo. E o que a orientadora... Vou aproveitar o gancho, não quero sair muito do assunto, que eu começo a falar e aí eu começo a entrar em outras reflexões, mas de uma forma bem breve, o que a orientadora familiar, nessa analogia que eu estou fazendo, ela vai entrar para te ajudar a fazer essa receita de bolo. A orientadora familiar vai entrar na sua cozinha, vai conhecer o seu forno, a temperatura do seu forno, vai conhecer a sua forma. Para quê? Para pegar aqueles ingredientes e te ajudar a sua família a ter paz e harmonia. A orientadora familiar vai dentro da sua cozinha, porque ela é convidada em cada circunstância, em cada família, para conhecer os detalhes. Conhecer como é o marido, como é os filhos, quantos filhos são. Então, a orientadora familiar tem esse objetivo de entrar na cozinha, pegar os ingredientes e te ajudar a fazer o bolo. Porque o bolo, muitas vezes, pode não crescer, pode não ficar gostoso, mas existem sim conhecimentos e ingredientes que a gente precisa num bolo que podem fazer esse bolo ficar maravilhoso, entendem? Então é só uma analogia que eu quis mostrar para vocês que, embora eu esteja falando aqui para vocês, nós mulheres precisamos de uma rotina para cuidar da nossa saúde física. Nós mulheres precisamos de uma rotina para cuidar da nossa saúde espiritual. Nós, mulheres, precisamos de uma rotina para cuidar da nossa saúde emocional. Então, eu já falei bastante da espiritual, já falei um pouco da saúde física, contei até um pouco da minha luta aí por emagrecimento. Estou começando a emagrecer, estou muito feliz, porque já fiz outras tentativas e não tinha dado certo, porque faltava um querer e querer muito. E aí virou uma chavinha na minha cabeça da última vez que eu fui para Campo Grande. Encontrei uma médica que me passou muito conhecimento, está me ajudando muito, e a gente precisa de profissionais que nos ajudem, né? Fiz até essa analogia aí da receita de bolo, porque é muito isso. Temos a nosso dispor muitos profissionais que podem nos ajudar, né, dentro das nossas circunstâncias, a buscar os nossos objetivos, mas a gente precisa querer. E a gente precisa querer muito, então a gente precisa escolher as nossas batalhas. Agora, a minha batalha de coração é o meu emagrecimento. Eu a vida inteira malhei, mas eu fazia algo errado, claro, porque eu não estava vendo resultado. E muitas vezes a gente fica, né, com desculpas e justificativas. Se a gente não está colhendo resultado, se eu não estou emagrecendo, por quê? Por causa dos meus hormônios, por causa da comida gorda dos Estados Unidos, e a gente começa a entrar nessa loucura, e não é verdade. Se a gente não está tendo resultado, alguma coisa a gente está fazendo errado. Há um tempo atrás, eu até comentei ontem com a Priscila, a gente estava conversando, que uma pessoa muito próxima, tá, gente? Eu não falo isso com pessoas que não são muito próximas, tá? Eu estava falando com uma pessoa muito próxima,
E ela estava me falando, isso já faz um tempo já. E ela estava me falando que estava com muito problema com o filho, com a filha, e jogando a culpa no marido, que meu marido é isso, que meu marido é aquilo lá, que ele não para em casa, que ele só quer ficar, né, encontro com um amigo para beber e não sei o que lá. E aí, e ela, né, falando furiosa, amargurada, né, com toda aquela situação, e os filhos dando muito problema para ela. E ela virou para mim e falou: olha, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? E eu virei para ela, eu falei: é claro que você está fazendo algo de errado. É claro que eu também possa estar fazendo algo de errado na educação dos meus filhos. Ninguém é perfeita. Embora a gente tenha uma motivação maravilhosa, que é amar os nossos filhos, querer o melhor para eles, mas muitas vezes a gente erra. E é claro que a gente erra. Mas o que eu falei há um tempo atrás, não há culpa se há entrega. Então, muitas vezes, a gente mesmo tendo a consciência, é isso que a gente precisa ter a consciência que a gente pode estar errando sim. E se não está tendo resultado, se os filhos estão tirando nota baixa, se a família está uma confusão, não adianta passar pano quente para achar que está tudo bem, que não é normal. Não está tudo bem. Criança não respeitar pai e mãe, criança tirar nota baixa, a casa ser uma confusão, brigaria, não é normal. Então, hoje em dia, as famílias elas estão relativizando muito comportamentos que não podem ser relativos. Não é relativo. É realmente preocupante. Então, se o seu filho está dando trabalho, está te preocupando, sim, alguma coisa está sendo... E a gente precisa ter humildade. E para essa minha amiga muito próxima, eu falei para ela: você precisa ter humildade para você entender que sim, você está fazendo alguma coisa errada, você precisa achar esse erro e você precisa corrigir. Porque é muito fácil só jogar a culpa no marido e dar uma de vítima como se o mundo conspirasse ao nosso, né, contra nós. E a vida não é isso. O que Deus quer de nós é o nosso crescimento, é a nossa evolução, que a gente seja melhor a cada dia. Se a gente ficar dando uma de vitimista, ai, coitadinha de mim, ai, meus problemas hormonais, você nunca vai ter resultado na sua vida. O resultado, ele é consequência de uma mudança. Se você quer uma vida espiritual que faça jejum, faça oração diária, faça um negócio certo, faça um negócio bem feito. É como eu queria emagrecer, mas não era a minha prioridade, eu não queria tanto. E aí eu ia malhar, mas aí eu comia muito. Então, se for para fazer, vamos querer muito. Não, eu quero, então eu vou parar de comer. Eu vou comer menos. Eu preciso comer pouco, senão eu não vou emagrecer. E aí né, muitas vezes a gente é mordido pela nossa própria consciência, mas a gente fica tentando se afastar da nossa consciência que nos mostra a realidade. Quantas vezes a gente não se sente mal por ter feito o errado? Porque a consciência, ela bate mesmo. Só que aí é a grande questão. Difícil ter uma família com problema? É difícil. Mas é difícil também fazer o certo. Então, qual que é o mais difícil para você, né? É difícil ter um filho, né? Educar, mostrar o certo, exigir que estuda todo dia. Senta aqui, meu filho, vamos estudar. Eu vou te ajudar. É difícil? Educar é difícil? É extremamente difícil. É complexo, igual eu contei no começo da live. É um processo complexo. Mas ter um filho que vai te dar problema na adolescência também é difícil. Escolha o seu difícil. É você hoje ser uma mãe atenta, ser uma mãe presente, ser uma mãe que dá regras, dá limite, ou é difícil? É difícil. Mas escolha o seu difícil. É difícil lá na frente o seu filho, um adolescente, usar droga, ir para o caminho errado? É difícil. Então escolha o seu difícil. Então tudo na nossa vida, gente, as pessoas, elas, infelizmente, as nossas gerações, elas são fracas, de pessoas fracas, a gente sabe disso. Né? Enquanto nossos avós, tataravós iam para a guerra, nós temos tudo a nosso dispor, todas as máquinas, toda a facilidade, controle remoto para tudo. Né? Hoje em dia tem a Alexa, que você não precisa nem digitar mais, você só fala e ela faz tudo para você, ela pesquisa para você. A nossa vida virou facilidade atrás de facilidade. E isso está fazendo com que as pessoas
não queiram a dor, não aceitem a dor, não aceitem o sofrimento, o sacrifício, né? Então nós temos que entender que muitas vezes quando a gente sabe que a gente está sendo preguiçosa, a gente sabe que a gente está faltando com a paciência, com a ira, a nossa consciência moral, ela dá uma chacoalhada na gente. E é por isso que a gente fica nessa, né, luta interna. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa escolher as nossas batalhas e a gente precisa escolher aqui o difícil, né? Porque a gente vai ter que escolher, tudo é difícil. A gente vai ter que escolher o difícil que vai edificar. Lembra da frase? As pedras, né, no seu caminho, ou ela vai te causar um tropeço, ou ela vai te edificar. Ela tem dois caminhos aí para você construir o seu castelo. Ou você constrói o castelo com estas pedras, ou você vai tropeçar e vai tropeçar, tropeço atrás de tropeço e não vai conseguir levantar mais. E não é isso que eu espero para vocês. Para vocês que estão comigo, me acompanhando no meu perfil e daqui live toda semana, eu espero de coração que vocês edifiquem, que a nossa busca juntas seja aí para edificar. E a grande reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é isso. Nós precisamos buscar o equilíbrio na nossa saúde física, o equilíbrio da nossa saúde espiritual e o equilíbrio da nossa saúde emocional. A nossa saúde emocional eu não falei muito porque ela tem tudo a ver com o nosso autoconhecimento, o nosso autodomínio. É você, cuidar das suas emoções e buscar realmente você precisa se conhecer tanto ao ponto de entender o que faz bem para você. Então, eu dei um exemplo essa semana, não sei a quem viu meus stories, que nós temos escolhas diferentes. O que você gosta, muitas vezes eu odeio, e vice-versa. O ser humano é complexo, né? Então, uma das coisas que eu gosto é ver coisas para casa, é sair dar uma volta, é comprar coisas, né, para a cozinha. Isso me faz bem. É aqueles momentos que eu relaxo, que eu consigo me descontrair. A gente precisa buscar. Tem mulher que adora ir para o salão e tá tudo bem. Tem mulher que adora ir para casa de uma amiga, tomar um cafezinho. Então, existe na nossa semana algumas coisas que, para a nossa saúde emocional, precisam ser feitas. Então, a vida não é só trabalho, mas também aí nós precisamos ter o equilíbrio, né? Aquela pessoa que só quer saber de bater perna o dia inteiro não vai conseguir ter uma saúde física, não vai conseguir ter uma vida espiritual. Então, o equilíbrio é fundamental. O equilíbrio é justamente para quê? Para que as mulheres, né, essa rotina seja para edificar. Se você, esses dias atrás eu estava fazendo uns stories e falei muito sobre isso. Se cuidar é importante, é maravilhoso. Fui para Campo Grande, minha querida dermatologista está aí de prova, fiz o meu botox, cuidei da minha pele, é maravilhoso. Agora, se isso está influenciando no meu orçamento da minha família, eu preciso dosar. Eu preciso conversar com o meu marido sobre isso. Eu não posso ser só tão egoísta, pensar só em mim e não pensar se isso vai refletir na minha família. Então eu vejo que tem muitas mulheres que não conseguem fazer essa dosagem. E aí começa a briga, confusão em casa, por quê? Porque perde esse tato, esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de você saber o que é para sua saúde emocional, o que é bom para você, o que você realmente precisa para te edificar, porque muitas vezes cuidar da nossa beleza é importante, né? Ó, fiz minha unha hoje para fazer a live, 10 minutinhos foi suficiente para eu conseguir pintar minha unha. E tá tudo bem aqui, morando em Orlando, eu nunca fui numa manicure, porque é longe, porque é caro. E se eu consigo fazer, tá tudo bem. Para que eu vou me desgastar com meu marido por gastos que eu considero que eu consigo fazer? Então é esse equilíbrio que a gente precisa ter. A gente precisa escolher as nossas batalhas. Muitas mulheres brigam feio com os maridos porque querem exigir
algumas coisas que às vezes está além do orçamento da família, está além da paz da família. Então a gente precisa dosar isso aí. E para dosar isso aí, nada melhor do que a virtude da prudência, a virtude da temperança, a virtude da paciência. Então, isso aí são temas que eu quero muito falar com vocês ao longo das lives, que é muita coisa para falar hoje, mas eu vejo também que muitas mulheres querem levar tudo quer barganhar tudo, quer moeda de troca. Só faz bem para o marido, só agrada o marido quando quer dinheiro, quando quer alguma coisa em troca. E a nossa vida familiar não é barganha. A nossa vida familiar não pode ser essa falta de real gentileza e generosidade ao se doar. Não há culpa se há entrega. Se você realmente quer paz e harmonia dentro do seu lar, para você utilizar, por exemplo, a virtude da temperança, a virtude da prudência, você não pode tratar essas coisas que você quer com o seu marido como moeda de troca, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí falta o equilíbrio que a gente precisa entender, afinal, qual é o meu papel de mulher dentro desse lar? Qual é o meu papel de esposa? Muitas mulheres, quando é feita essa pergunta, não conseguem responder por quê? Porque não falta aí prudência, falta aí temperança para entender realmente aonde está o meu papel. Aonde está a minha vocação, o que Deus espera de mim, né? E uma frase bem forte, uma reflexão bem forte, antes daí para eu abrir as perguntas e ouvir um pouco de vocês, é: o que Deus espera de nós? Eu já escrevi isso várias vezes. Será que Deus espera de nós as roupas de marca que eu comprei, os tratamentos de beleza que eu fiz? Ou será que na hora que eu bater lá na porta do céu, Deus vai perguntar como você cuidou das pessoas que eu lhe confiei, que é os nossos filhos, o nosso marido? Deus nos deu uma missão, Deus nos deu uma família. E é sobre isso que ele vai nos cobrar quando a gente bater lá em cima. O que a gente fez para essas pessoas que Deus colocou na nossa vida? Não vai perguntar quantos botox eu fiz, não vai perguntar quantas roupas caras eu comprei, quantas bolsas eu tenho. Deus não vai querer saber disso. Deus vai querer saber o que eu fiz de útil nessa vida. Ser útil, né? Ser útil deixa rastro. Quando a gente faz, não há culpa, se há entrega. Se a gente realmente se entrega, você pode ter certeza. Olha aí, a Thaís está falando exatamente o que Deus espera de mim. Deus espera primeiro. Ele te ama. A gente precisa ter essa certeza. Ai, mas por que ninguém me ama? Não interessa, Deus te ama, só isso é suficiente. Primeira coisa, Deus te ama mais do que tudo. Segunda coisa, segundo mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus te ama. O segundo mandamento é amar ao próximo como você ama a ti mesmo, porque Deus já te ama, então você tem que amar o próximo. Aqueles que Deus lhe confiou. Deus te deu um filho, Deus te deu uma família, e é isso que Deus espera de você. Nós, mulheres, em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, se a gente conhecer o nosso papel de mulher, a gente tem... Olha o nosso papel transformador. A gente pega uma sementinha do nosso marido e transforma em vida. Nós, mulheres, viemos para quê? Para transformar. Acreditem nisso, gente. Nós, mulheres, com a graça de Deus, Deus nos deu essa habilidade. Está no plano divino. Por mais que você ache que não é justo, ai meu Deus, é muita coisa para uma mulher, é muita responsabilidade, a mulher tem que cuidar da casa, é o plano divino. Deus nos deu uma habilidade que é gerar, que é frutificar, que é transformar tudo ao nosso redor. Presta atenção. Se você chega em casa brava, irritada, você pode perceber, todos ao seu redor começam a ficar da mesma forma. A mulher, ela tem um poder, ela tem uma habilidade divina. E agora o contrário. Tá maior confusão, maior... Se a mulher entra serena, ela muda todos ao seu redor. É algo divino. Então, gente,
Só para finalizar, eu queria, já falamos demais aqui, ó, quase 1 hora, né, queria saber de vocês se vocês têm alguma pergunta, se vocês gostaram do tema. É verdade, né, Ellen? É isso aí. Nós temos esse papel aí transformador, a gente transforma mesmo, e não adianta a gente questionar. Deus quis assim, Deus desenhou, e a gente precisa só o quê? Precisamos obedecer à vontade de Deus. Quanto mais a gente ficar enfrentando, se questionando, e revoltada, e neurótica, a gente só vai ter o quê? Coisas ruins na nossa vida. A gente não vai ter o nosso... Gostou, Sheila? Que bom, fico feliz, tá? Nós precisamos entender o nosso papel, nós precisamos entender muito aí as nossas vocações, o que Deus espera de nós. Isso é muito importante a gente fazer sempre essa reflexão, o que Deus espera de mim hoje, isso é muito importante. E que fique essa reflexão. Alguma pergunta? Amei, obrigada, Thaís, que bom. Live para refletir bastante. Que bom, fico muito feliz que vocês gostaram, tá? E começar essa temporada aí de lives. Alguma pergunta? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguma dúvida que eu possa ajudar na prática? Se vocês estão com vergonha agora, não tem problema, tá? Escreve lá nos meus stories, me conta, me fala qual a sua maior dificuldade, qual o seu maior... qual dessas rotinas é difícil para você? A sua saúde física, a sua saúde espiritual, a sua saúde emocional, onde que você não está evoluindo, que você quer evoluir, mas você não está conseguindo, e a gente precisa. Tudo na vida é evoluir. Deus quer que a nossa mudança. Se você não é uma outra pessoa, se você não está mudando, então tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa errada, porque é para mudar. A nossa vida espiritual é para que a gente se transforme em uma outra pessoa. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça, tá bom? E aí, quem quiser esse material, eu vou fazer um PDF. É isso aí, eu sou como você antes, morro de medo de audiência, de ser julgada. Isso é falta de maturidade. Vamos amadurecer, vamos trabalhar isso aí, que é importante. Deus, como eu falei, anota essa reflexão, porque com certeza a mesma pedra pode servir para o seu tropeço, ela pode servir para a sua edificação. Se está acontecendo alguns momentos difíceis, aproveita isso aí para amadurecer, para refletir, para querer ser uma pessoa melhor. A gente precisa, se a gente está se deixando levar pelo sentimentalismo, dó de nós mesmas, isso aí só vai roubar a nossa vontade de querer melhorar. Essa coisa da gente ficar se justificando, a gente tem que ter humildade para reconhecer. Sim, as coisas não estão melhorando, a culpa é minha. Eu preciso fazer alguma coisa para essa mudança. No meu lar, no meu casamento, na educação dos meus filhos. Vamos abraçar essa responsabilidade, não fugir, tá? Então, deixa eu só falar para vocês, se vocês tiverem dúvida, escreve lá no direct, vamos conversar. Quem quiser o material, eu fiz um PDF, um e-book com essas reflexões, com essas frases. Escreve lá no meu direct também, eu quero, tá? Que aí eu mando para vocês, que aqui não tem como mandar, eu mando por lá. E espero vocês toda quinta-feira. Se vocês não quiserem fazer mais nenhuma pergunta e estiverem tímidas, não tem problema. Escreve lá no meu direct que eu respondo todas vocês, tá bom? E espero vocês quinta-feira que vem, no mesmo horário. Espero que essa temporada aí dure muito. E já vão me dando sugestões lá no meu Instagram, lá nos meus stories também. Quais os temas que vocês estão vendo do meu conteúdo, que vocês querem ouvir mais, para a gente refletir mais, para a gente fazer essa troca. E quero ouvir mais de vocês, tá? Vida real. Muito obrigada a você, Sheilinha, porque você acompanhou a live inteira. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. E espero todas vocês quinta que vem. Combinado? Beijo! Gratidão! Ó, quem quiser o material, escreve lá nos meus stories, tá bom? Que eu mando o material para vocês. Beijo, beijo.